Olá, eu sou Priscila Silvério e este é o programa Manchetes Online. E hoje nós estamos recebendo o Dr. Ariel de Castro Alves, especialista em segurança pública e direitos humanos, e o deputado Raul Marcelo, líder do PSOL. Vamos às manchetes? No Brasil, 75% das adolescentes que têm filhos estão fora da escola. Relatório mostra 10 iniciativas para lidar com as questões das drogas. Filho de catadora de lixo é primeiro lugar no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Abre aspas, quero ser o orgulho da família. Defensoria pede fim da proibição de menores em shoppings em Ribeirão. Obrigada pela presença, sejam bem-vindos. Obrigado. Vamos à primeira manchete. Sheila Andrade tinha 16 anos e iniciava o terceiro ano do ensino médio na Zona Sul de São Paulo quando descobriu que estava grávida do então namorado. Aos 5 meses de gravidez, a dificuldade de se locomover a pé até a escola fez desistir de estudar. Hoje, seu filho Brian tem 6 meses e a jovem passa os dias em casa cuidando do bebê enquanto tenta uma vaga em uma creche pública para poder então voltar às aulas. Doutor Ariel, é um índice alto, né? 75%? Primeiro, boa noite a você, Priscila. Boa noite ao meu amigo deputado Raul Marcelo. É um prazer participar aqui do programa com ele também. Na verdade, isso mostra a situação, né, de adolescentes que acabam tendo filhos, né, uma gravidez muitas vezes precoce e depois não conseguem mais estudar nem trabalhar. Na mesma proporção, praticamente de 75% dessas adolescentes que elas abandonam a escola, elas também não conseguem trabalhar, não conseguem estar no mercado de trabalho. Algumas nem poderiam estar porque têm menos de 16 anos e já têm filhos. Outras, aos 16, poderiam estar no mercado de trabalho, mas também não têm condições exatamente pela falta de vagas nas creches. Hoje no Brasil, só 20% das crianças de 0 a 3 anos têm vaga nas creches. Então, é uma demanda, um déficit enorme. Só em São Paulo, na capital, são 190 mil crianças à espera, na fila de espera das creches, isso com base em cadastros dos conselhos tutelares e numa ação do Ministério Público. Inclusive, a Prefeitura foi condenada no ano passado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para que consiga aí ter pelo menos 160 mil vagas nesses próximos anos, até o fim do mandato do atual prefeito Fernando Haddad, o que é muito difícil que ele dê conta dessa tarefa de cumprir exatamente o que prevê essa sentença judicial. Então esse é um drama, muitas vezes essas mães elas são acusadas até de negligência, são denunciadas no Disque 100, a maioria hoje das denúncias que chegam no Disque Denúncia 100 do próprio governo federal são casos de negligência, mais de 70% das situações. E muitas vezes a mãe ela deixa o seu filho sozinho em casa porque ela tem que trabalhar, ou às vezes tem que estudar, e daí ela é acusada de negligência. Nós não temos como responsabilizar uma mãe nessas condições por abandono de incapaz ou por negligência, porque na verdade quem está sendo negligente e quem está sendo omisso nas políticas públicas é o próprio poder público. Então, essa pesquisa do IBGE, que mostra essa grave situação dessas adolescentes, demonstram que nós precisamos ainda muito caminhar para termos políticas públicas adequadas para atender a faixa etária de adolescentes. E também, passando aqui a palavra para o deputado, hoje a Câmara dos Deputados, ao invés de aprimorar os direitos da criança e do adolescente, aprovou a redução da maioridade penal, que é um retrocesso com relação a essa garantia de direitos. Deputado, eu queria que você comentasse também sobre essa manchete. Primeiro, é um prazer. Obrigado pelo convite, aos funcionários da TV da Assembleia, você, Priscila. Queria dizer que é uma satisfação estar aqui com o Ariel. Conheço o Ariel já de longa data, né, Encontro de nessa amigos. luta. Então, que grata surpresa. Eu não sabia que era o Ariel Castro, o doutor Ariel, que estaria aqui nessa luta em defesa dos direitos humanos no Brasil e em particular aqui no estado de São Paulo, né? A primeira questão é que o Brasil tem caminhado para uma visão muito conservadora, não é? E as religiões têm um papel muito ruim nesse sentido, não é? De
transformar alguns temas em tabus. Por exemplo, o tema da sexualidade é um tema de fundamental importância. E esse é um tema que precisa ser muito trabalhado dentro das escolas. Infelizmente, parlamentares que representam alguns segmentos religiosos com uma visão muito estreita e conservadora da sociedade brasileira têm, inclusive, impedido políticas públicas que façam esse debate. O caso dessa jovem é um caso exemplar, não é, de ausência de políticas, né, que previnam a gravidez na adolescência. Se você tem um ensino fundamental, porque todo ser humano ou está fazendo ou vai fazer sexo um dia, faz parte da nossa condição humana, é biológico, inclusive no reino animal isso acontece, não é? E no entanto esse tema nas escolas é tabu, muitas vezes, não é? E aí você tem a gravidez na adolescência. Ela acabou que inviabilizando muitos sonhos dela, né? Por conta da impossibilidade de ir ao mercado de trabalho. E aí a outra ponta que é o Estado não promove a conscientização, né? A prática segura de sexo, a orientação dos jovens por conta dessa visão de tabu. E ao mesmo tempo não dá condições para que esse jovem que não pôde se prevenir na adolescência em particular, mas também na idade mais avançada, tenha condição de colocar essa criança numa creche. Então, e hoje as prefeituras, infelizmente, no Brasil, estão todas com o orçamento no teto. Tem prefeitura aí gastando, que a obrigação é gastar 15%, tem prefeitura gastando 20%, 25%, caso do estado de São Paulo mesmo, hoje está gastando 30% em educação. Porque o governo federal não tem obrigação de gastar com a educação. Hoje o governo federal, do orçamento geral, 3,5% para a educação apenas e 42% para a rolagem da dívida pública. Então esse é um drama. Inclusive nós vamos discutir aqui em que pese nós termos na lei, na Constituição do Estado de São Paulo, a obrigatoriedade de se gastar 30%, o governo do Estado vai ter que fazer, nós vamos defender que ele amplie ainda mais, porque precisa fazer as parcerias com as prefeituras, para ajudar as prefeituras a viabilizar a creche. E hoje, para nossa grata, acho que até sorte, a Defensoria Pública está tendo um papel muito importante, eu queria fechar com isso. Os municípios médios, onde nós temos a presença da Defensoria Pública, o que uma mãe como essa adolescente faz? Ela vai até a Defensoria, geralmente segunda-feira, às 6 horas da manhã, fica numa fila imensa, mas essa é a realidade. E ela consegue que um defensor a represente, porque é um direito constitucional, o direito à educação. E o defensor entra com uma ação na justiça e via de regra ganha, e a prefeitura é obrigada a colocar em uma creche. Não é? Só que as prefeituras não têm orçamento para isso. Então é preciso que o governo do estado faça uma parceria e investimentos, e o grande responsável para deslanchar essa política no Brasil das creches é o governo federal. Não dá para continuar no Brasil, a União, que fica com 60% do orçamento, gastando apenas 3,5% com a educação. Enquanto essa política não mudar, nós vamos continuar vendo esses dramas, que é uma tragédia para a sociedade brasileira. Né? Vamos à próxima manchete. Relatório divulgado hoje lista iniciativas para as políticas de drogas no Brasil. O documento foi preparado pelo Instituto Igarapé, organização não governamental voltada para as agendas de segurança e desenvolvimento proposto para esse segmento nas eleições de 2014. Segundo a pesquisadora Ana Paula Pellegrino, o relatório mostra que, apesar da política nacional ainda ser prioritariamente voltada ao combate às drogas, há iniciativas que buscam outra resposta para lidar com os usuários, que abrangem ações nas áreas da saúde, prevenção e redução de danos. É uma boa notícia? É importante que nós tenhamos aí várias iniciativas nessa questão do atendimento adequado. Nós temos uma lei de saúde mental que ela prevê vários tipos de atendimento que devem ser oferecidos para aqueles que precisam de um tratamento, desde os centros de apoio psicossociais, inclusive aqueles que são voltados para o álcool e drogas, também tem os centros de apoio psicossociais voltados a crianças e adolescentes, que devem existir em todos os municípios, e além desse tratamento, existe também as residências terapêuticas, inclusive aquelas voltadas ao atendimento na questão de álcool e drogas, algumas para adolescentes, outras para pessoas adultas. Então essas modalidades estão existindo em alguns municípios, né, que começaram as experiências aí nos últimos 3, 4 anos. Mas ainda é muito incipiente perto do que nós precisamos enquanto políticas públicas para o enfrentamento da questão das drogas. A Cracolândia está aí mostrando que é um drama que não foi superado, que apesar de uma iniciativa interessante da própria Prefeitura de São Paulo, o programa Braços Abertos,
que visa dotar o poder público de vínculos com aquelas pessoas, né, tratá-las de uma forma mais digna, para a partir disso elas estabelecerem vínculos com os assistentes sociais, com as equipes da área de saúde da prefeitura, para depois serem encaminhadas para programas adequados. Apesar dessa iniciativa, que inclusive é listada também nesse relatório, nós ainda precisamos caminhar muito mais. Nós precisamos, é claro que nós tivemos no passado grandes equívocos no tratamento de saúde mental. O deputado vem de Sorocaba, por exemplo, onde tivemos grandes manicômios. Até recentemente a clínica Vera Cruz foi denunciada como um dos piores lugares de atendimento de pessoas com distúrbios psiquiátricos ou com dependência de drogas. Então, superamos a fase dos manicômios no Brasil, mas hoje nós ainda não temos uma política pública que dê conta para atender aquelas pessoas que no passado foram mal atendidas nos manicômios. Nós temos boa parte da população de rua, pessoas que precisariam de um tratamento adequado psiquiátrico ou na questão de drogas. Também crianças e adolescentes que estão hoje vivendo nas ruas pela falta de um atendimento adequado na rede pública de saúde. Nós precisamos desde ter clínicas de internação que sejam adequadas para casos excepcionais, que a própria lei prevê, mediante laudos médicos e mediante decisão judicial. Podem ocorrer casos excepcionais de internação compulsória, mas que não podem ser aplicados da forma que muitas vezes alguns governos têm interpretado, como no caso do Rio de Janeiro, que sai recolhendo as pessoas à força e internando. Tem desde essas internações compulsórias excepcionais, mas o tratamento ambulatorial nos CAPs, nas residências terapêuticas, e essa rede precisa ser ampliada, porque hoje não está dando conta de atender as pessoas que precisam. Deputado, o que falta para que esse atendimento seja o adequado e que seja o melhor e eficiente? Então, Priscila, está interessante a pauta aqui no programa. Não só, outro assunto tabu, né? As drogas. Os europeus, alguns estados dos Estados Unidos, inclusive aqui no Uruguai, tratam de maneira mais técnica, vamos dizer assim, essa questão das drogas, com menos tabu, com uma discussão mais aprofundada, inclusive com mais dados, não é? Por exemplo, se nós formos ver o conceito de droga, né, o remédio mais vendido no Brasil é Rivotril. É uma droga pesadíssima para depressão. Uma droga legalizada. As pessoas consomem essa droga, inclusive com prescrição e até sem prescrição. Então nós precisamos ter uma ampliação desse conceito, porque hoje a política para as drogas no Brasil é uma política de encarceramento. Não é? Nós tínhamos em torno de 200 mil presos no começo dos anos 90, já estamos passando de 700 mil. O Brasil vai ser o país com o maior número de encarceramentos do mundo, logo, logo, se nós continuarmos nessa toada. E o pior, né? De um lado você tem uma população que é presa, que não é crime do colarinho branco ou crime dourado, né, como a gente chama no direito penal, que é o crime complexo. Quem está no sistema prisional, esse aumento todo, são jovens que, via de regra, vendem drogas ilícitas, né, para sobreviver. E as pessoas que muitos consumidores também que são pegos com essas drogas, não com o Rivotril, mas com outras drogas e vão também para o sistema prisional. Nós precisamos mudar a nossa política. Aliás, até o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fez um documentário, né, sobre esse tema. Depois que ele saiu da presidência, né, acho que agora ficou mais fácil, ele defende uma mudança na política nacional de drogas, mas quando foi presidente não fez. Tem um filme também que trata desse tema, que eu queria até sugerir aqui, para a pessoa que está acompanhando, que chama Bicho de Sete Cabeças, foi lançado em Sorocaba, que é com Rodrigo Santoro, que mostra como às vezes falta de informação pode prejudicar e até quase matar uma pessoa, né? O pai dele e a mãe dele pegaram esse adolescente que fumava maconha e colocou no manicômio. E lá ele teve um tratamento, né, muitas vezes pior até do que um animal. Então, nós precisamos ter uma mudança. E eu acho que, apesar de não ser matéria de competência estadual, a questão da descriminalização das drogas, nós defendo isso abertamente já há alguns anos, que nós precisamos descriminalizar a questão das drogas e ter um debate mais sério sobre isso. É muito mais barato, inclusive, para o Estado, em vez de encarcerar um usuário ou encarcerar um jovem, via de regra negro, que mora na periferia, que não tem opção de trabalho e que comercializa drogas para sobreviver, você tem uma política de saúde pública para tratar essas pessoas. É isso que é o fundamental. Né? Da mesma forma que nós temos os Alcoólicos Anônimos, que trata com o dependente de álcool, nós devemos ter para todas as drogas. Você preparar o Sistema Único de Saúde para tratar o dependente, preparar a rede de escola para tratar e tirar a polícia dessa área. Deve ser uma política de saúde pública. Tem que lidar com isso médicos, psicólogos, psiquiatras.
e não polícia militar e rota. Em 2013, a polícia militar matou em confronto 547 pessoas. No ano passado foram mais de 800. E pelos dados, inclusive o Estadão publicou recentemente, aumentou. E quase todos são no combate às drogas. Enquanto que o crime do colarinho branco, só a questão do metrô mesmo, são 500 milhões de reais que a promotoria está pedindo. Esse crime a polícia não pega. E esse é o crime que interessa para a sociedade, o crime contra a vida. No Brasil, só 5% dos homicídios são investigados e chegam a bom termo, ou seja, a pessoa que matou dolosamente é responsabilizada. Então nós temos um equívoco profundo na política de segurança pública. Na minha avaliação hoje, as drogas no Brasil, elas viraram meio que bode expiatório para a política de segurança pública. Nós precisamos tirar as drogas da política de segurança pública, colocar no seu devido lugar, que é saúde pública, e a segurança pública vai cuidar do quê? Crime contra a vida, que é o nosso maior patrimônio, e crime do colarinho branco. Polícia Militar, fundir com a Civil e investigar o crime organizado. Começando aqui por São Paulo, inclusive a Sabesp e o metrô, que tem bastante dinheiro aí que já foi desviado. Então, eu acho que é por aí que nós devemos fazer. Porque enquanto a gente não mexe, a gente continua com a criminalização e jogando esse adolescente, que é um doente, no sistema prisional. E nós estamos com 700 mil presos que custam para o Estado um valor alto que poderia ser revertido para a saúde pública. É isso que essa é a minha visão. Eu acho que tem muita gente, inclusive, pensando isso hoje, e o Brasil está maduro para fazer um debate, que o Uruguai está fazendo, inclusive, para nós tirarmos do Código Penal a questão das drogas e colocarmos dentro do SUS, que é onde que deve ser tratado. Ok, vamos à próxima manchete. Aos 15 anos de idade, Thompson Vitor já se considerava um vitorioso. Ele foi primeiro lugar geral no exame de seleção do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte e vai cursar multimídia em 2015. Obter a nota mais alta na prova teve um gosto especial para o garoto. A mãe dele é catadora de lixo e o pai trabalha fazendo salgados. Nenhum dos dois concluiu o ensino fundamental. É uma notícia que dá orgulho ou que ao mesmo tempo traz uma certa inquietação? É uma notícia muito positiva, Pena que esses casos ainda são muito isolados, não repercutem a maioria das situações. Ainda são casos que acabam até virando notícia por não serem muito comuns. Mas ele estudou, inclusive, com livros que a mãe recolhia nos lixos, Então, isso mostra a perseverança, a garra, a vontade, de querer sobressair diante de condições completamente opostas, condições totalmente desfavoráveis. Então, no mesmo dia em que nós temos o Congresso Nacional, na Comissão de Constituição e Justiça, aprovando a redução da maioridade penal, vai totalmente contra esse tipo de notícia. Isso mostra exatamente quando o jovem tem oportunidade, ele tem condições de sobressair. Então é necessário que nós possamos investir mais na nossa juventude. O Brasil ainda não tem uma política nacional voltada aos adolescentes e jovens. Boa parte deles estão fora dos estudos e do mercado de trabalho. O Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, ele estima que 20% da população juvenil de 16 a 25 anos são considerados nem estudam e nem trabalham. Então imagina qual o futuro, qual a perspectiva desses adolescentes e jovens. Eles acabam virando realmente uma massa a ser muitas vezes incorporada ao crime organizado, facilmente levada à violência, ao crime, e muitos deles se tornando vítimas de homicídios, O Brasil é um dos campeões mundiais de homicídios de jovens, está em quarto no mundo entre os países em que mais jovens são assassinados. 56 mil pessoas são assassinadas por ano no Brasil, 50% são jovens com menos de 30 anos de idade. Então, uma notícia dessa, é claro que a gente vê de forma muito positiva, se alegra com isso, mas nós esperamos que muitos outros Thompsons possam, até tem um nome gringo, um nome incomum até no Brasil, Mas apesar de chamar Thompson, ele esteve aí em condições completamente desfavoráveis, O pai é vendedor de salgados, a mãe é catadora de materiais recicláveis, que hoje em dia nós temos até um movimento dos catadores, existe um estímulo
maior, né, a essa população que muitas vezes até vive nas ruas que hoje tem recolhido os materiais recicláveis. Então, apesar dele estar nessas condições, ele conseguiu aí se dedicar. E ele mesmo lembra que teve, muitas vezes, ajudar a mãe a procurar materiais recicláveis e procurando esses materiais recicláveis, nos lixos ele encontrava livros e ele estudava a partir desses livros encontrados no próprio lixo. Então imagina a força de vontade desse jovem, e gostaríamos que a grande maioria da população brasileira chegasse a ter essas mesmas condições. É claro que nós temos que reconhecer que aumentou o número de jovens hoje na universidade. Nós tínhamos antes só 10% dos jovens na faixa etária universitária que tinham acesso. Hoje nós temos quase 30%, mas ainda é uma minoria. A minoria dos jovens brasileiros com mais aí de 18 anos de idade é que consegue chegar numa universidade. Muitos dos jovens ainda são excluídos do próprio ensino médio, do ensino técnico. Então o Brasil ainda precisa investir muito mais na educação, na profissionalização dessa juventude. Deputado, sobre essa manchete. Tem uma música do Mano Brown, do grupo do Racionais, que fala que até no lixão às vezes nasce flor, né? Isso mostra que nas situações improváveis um jovem conseguiu, não é, o que às vezes muitas pessoas que até têm renda e têm o material à disposição, estrutura familiar, não conseguem. Agora é uma exceção, né? Uma raríssima exceção. Sim. O Brasil é um país, infelizmente, né, que condenou uma parcela do nosso povo a uma vida de humilhações, né? Uma parcela enorme do nosso povo a uma vida de humilhação, inclusive com um horizonte rebaixado de perspectiva, onde sobreviver é a única visão de futuro, né? E esse caso é um exemplo disso, né? E um exemplo, vamos dizer assim, uma exceção a esta regra de uma parcela do nosso povo. Infelizmente, a maioria dos filhos das pessoas que vivem de pegar o material reciclável vão estar condenados, né, a no limite ter um trabalho precário, né, ir para o tráfico de drogas, habitar aí de forma sazonal o sistema prisional, ou as unidades antiga FEBEM, agora unidades da Fundação Casa. Né? O que era possível fazer? É possível reverter isso? A grande pergunta que se faz é essa, né? Porque nós precisamos olhar para frente. A questão é possível se reverter isso, porque o Brasil é um país muito rico, um país de dimensões continentais com uma população pequena. Nós somos 200 milhões de habitantes, num território imenso, repleto de recursos naturais. Né? Está faltando água aqui em São Paulo, mas tem muita água potável aqui em São Paulo. Isso é falta de planejamento só, não é porque a natureza não quis, né, ou não permitiu que nós tivéssemos recursos aqui. Então, o que nós precisamos fazer no Brasil para que esses casos não sejam exceção e sim regra, é fazer com que a criança, né, quando já 3, 4 meses, ela possa estar numa creche tempo integral, com professores bem pagos, né, remunerados, depois pré-escola tempo integral, com almoço, café da manhã, almoço, café da tarde e jantar, ir para casa, porque os países que conseguiram se desenvolver são países que fizeram uma estrutura educacional para fazer aquilo que a família não consegue fazer. Porque essa família é um tecido familiar esgarçado, né? Uma mãe que cata material reciclável, com certeza fica o dia inteiro fora de casa. Esse menino, por algum motivo, ele não ficou na rua. Ele conseguiu, né, ficar lendo os livros, mas é uma exceção. Sim. A regra é o quê? Esse adolescente que fica em casa, geralmente com vários outros irmãos, ficar na rua o dia todo. E aí não ser educado, né, não conseguir ter esse acesso ao conhecimento acumulado da humanidade. E ter acesso aí a outras coisas, principalmente a questão das drogas. Então o Estado tem que cumprir esse papel, que nas famílias de classe média, mesmo que a escola seja ruim, isso já tem estudo que comprova isso, né, a criança aprende em casa. Por quê? Porque tem livro na casa. Eu já fiz muitas reuniões em bairros e é uma tristeza, Priscila. Você vai na reunião numa casa da pessoa, não tem nada escrito na casa da pessoa, porque não tem a cultura educacional. Entendeu? Então, o Estado precisa cumprir essa função, que as famílias de classe média são os conhecimentos ocultos, né? O professor Gessé de Souza chama isso. Que a família de classe média, às vezes, o filho até estuda uma escola pública, mas em casa o pai tem o hábito de leitura, tem jornal em casa, tem revista, o pai assiste o jornal, esse programa aqui assiste, debate, discute, então o filho acaba que aprendendo e gostando do hábito de leitura. Isso, infelizmente, a nossa juventude não consegue ter uma parcela grande, né? A família não consegue cumprir esse papel. Aí o Estado precisa entrar. E o Estado precisa fazer o quê?
precisa dar condições para que essa criança fique na creche, na pré-escola, no ensino fundamental, no colégio e, se quiser, faça uma universidade ou um colégio técnico. Né? É isso que o Estado precisa, o dia inteiro. Então, é o grande desafio. O Japão saiu da Segunda Guerra e investiu 20% da riqueza do país em educação, durante 20 anos. Agora eles começaram a diminuir o investimento. Né? O governo federal gasta do orçamento 3,5%. Né? É difícil a gente ter um sistema educacional que cumpra o papel da família para que o caso do Thompson não seja uma exceção e sim uma regra. Né? Bom, agora nós vamos para a última manchete, nosso tempo é curtinho, precisar de um comentário rápido. A Defensoria Pública de Ribeirão Preto entrou com recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo, pedindo a extinção da sentença que proíbe a entrada de menores de 15 anos desacompanhados dos responsáveis legais aos finais de semana e no shopping Santa Úrsula e Ribeirão Shopping. A medida foi expedida na última sexta-feira e vem causando polêmica na cidade. É importante essa atuação, o deputado já tinha falado do trabalho que a Defensoria Pública vem fazendo em São Paulo. É um órgão recente ainda, que tem aí seus 7, 8 anos aqui, e que falta muita estrutura ainda, o número de defensores está muito aquém da necessidade, mas de qualquer forma a Defensoria tem realmente se pautado na defesa dos direitos constitucionais, na defesa do direito da criança e do adolescente, além dos casos de defesa das vagas em creches, em escolas, ensino fundamental e médio que o deputado citou, mas também nessas circunstâncias, um ato arbitrário do Poder Judiciário que não pode discriminar adolescentes, que não pode, de alguma forma, ser intolerante. O Estatuto é muito claro no direito à liberdade, o direito de ir e vir e estar nos espaços comunitários por parte dos adolescentes. Eles não podem ser impedidos, ainda mais porque os shopping centers se tornaram, nessas grandes cidades, espaços, né, como praças, espaços públicos de convivência, espaços que os jovens se encontram, e isso precisa ser devidamente garantido. A justiça lá já mudou, depois a proibição que era para quem tem menos de 15 que tivesse desacompanhado passou para quem tem menos de 13. Então, a partir dessa ação da Defensoria, o juiz, de alguma forma, já revisou uma parte da sua decisão. Esperamos que ele possa revogar essa decisão que nós entendemos arbitrárias, que é o mesmo caso dos rolezinhos que foram discutidos no ano passado com muita intensidade. Nós não podemos aceitar que jovens negros, pobres, moradores da periferia, sejam impedidos de entrar em locais públicos. Deputado? Eu assino embaixo o que o Ariel disse. Ó. É uma situação, né? É triste ver que o shopping, que é um espaço comercial, né? Espaço fechado. Pessoas, às vezes, não tem muitos shoppings que as pessoas não conseguem nem ver o sol, não dá para saber se está chovendo, se está fazendo sol. Não é? Seja hoje um espaço, acabou se transformando num espaço público prioritário, né? Por conta da falta de políticas públicas nas praças, nos parques, que inclusive é um traço brasileiro, viu? Porque você vai para o Chile, para a Argentina, para o Uruguai, até para o Paraguai, você tem o hábito e a preservação do espaço público, praça, parques, não é? O Chile mesmo, na margem do rio Mote, né, que é a espécie do rio Tietê nosso aqui, né, que é um rio limpo lá, você tem parques todo o lado direito inteiro. E Ariel, 3 horas da tarde, dia de semana, final de semana, cheio de jovens ali, entendeu? Às vezes comendo, conversando, alguns deitados estudando, outros praticando esporte. Então a falta de políticas nesse sentido, não é, da disseminação e do uso do espaço público transformou o shopping no que ele é hoje. Não é? Bom, essa é uma realidade. E a realidade mais triste ainda é que a discriminação racial e de classe no Brasil está dentro do Poder Judiciário, como está em todas as esferas da sociedade. Esse é um caso que veio à tona. Né? Mas todos os dias que a gente abre o jornal, nós vemos casos, né, de discriminação por conta da situação econômica da pessoa ou por conta da questão racial. Então precisa ser combatido. Está de parabéns à Defensoria Pública, né? Vou dizer aqui, deixar de público aqui que eu estava deputado na época que saiu a Defensoria Pública e nós vamos fazer uma defesa grande para a ampliação da Defensoria, porque ela não está presente ainda em muitos municípios. Né? E para a estruturação da Defensoria Pública, porque nós precisamos usar o direito, até porque está na Constituição. Né? Todos são iguais perante a lei, todos têm direitos sociais, né? Direito à habitação, à cultura, e nós não podemos admitir
que o direito fique só na formalidade. Ele precisa ser substantivo, precisa ser real, precisa estar na vida das pessoas. E a Defensoria Pública e muitos advogados ativistas e militantes são os responsáveis por iniciativas importantes como essa, que fazem com que o direito saia lá do mundo teórico e venha para a prática, para a realidade concreta da vida do povo brasileiro, que tanto precisa do direito, né? Eu quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa. Termina agora Manchetes Online. Até o próximo programa. Tchau, tchau.